Nos planos e nos decretos de Deus, quando Ele cria o homem, Ele dá ao homem a liderança e o governo das coisas. Ele cria macho e fêmea, homem e mulher. Ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Não há distinção nesse aspecto. Mas Ele os criou com papéis diferentes, de modo que a liderança, governo, educação, disciplina, ensino, recai sobre os ombros do homem. É o homem que é o responsável pela sua casa, pela sua mulher, pelos seus filhos. É o homem que é o principal responsável pela disciplina dos filhos, educação dos filhos, discipulado dos filhos, evangelização dos filhos e também da mulher, caso ela não seja convertida. Por causa do advento do feminismo, do empoderamento feminino, das mulheres que querem reivindicar direitos, e mais do que direitos, elas na verdade estão na busca de conquistar poderes. Não é só direitos, direito de votar, de ganhar salários iguais, isso é excelente, mas não é só isso, elas querem ocupar o lugar dos homens. Então está havendo uma campanha para desmasculinizar o homem. Você quer ver uma coisa? Vê os últimos filmes de Hollywood e os últimos desenhos. Tenta notar. Eu vou falar, você vai lembrar. Pode ser qualquer filme. De guerra, de vingadores, de aventura, drama. Quando vai filmar assim, quando vai filmar aleatoriamente uma família almoçando. O filme é guerra ou é espacial, mas vai passar a família ali aleatoriamente. Aí está a mãe, o cachorro, o jardim, aí chega o pai. Tenta ver como eles ilustram a figura. É uma figura patética, é um paspalhão, um imbecil, que não sabe nada, que está tomando rasteira do filho, que a mulher está mandando ele calar a boca, e ela está lá toda com salto, bem vestida, dirigindo o carro, e ele está lá, não sabe de nada. Estão ilustrando o homem sim, uma figura patética, uma figura estúpida, que não lidera, que não sabe nada, que é boboca, que é ultrapassada, quando não é afeminada, efeminada. Há uma campanha então para desmasculinizar o homem. Há uma campanha para efeminar o homem, tirar a voz ativa dele da sociedade, tirar a liderança dele. Pode ver que a maioria dos homens estão deslocados. Mercado de trabalho disputadíssimo com as mulheres, e as mulheres cada vez alcançam mais o mercado de trabalho e cargos melhores. Diplomas ou vestibulares, mulheres cada vez têm diplomas melhores e preenchem mais vagas nas universidades. Então, salários melhores, notas melhores, ocupam melhores vagas, melhores empregos, estão avançando. E aí você vê a decadência, aí isso vai entrando também na família e até na igreja. Nesse sentido, os homens não podem ficar quietos e parados. Eles têm que redescobrir sua posição na sociedade, no Estado, no reino de Deus e na igreja. Eles não podem de maneira nenhuma se omitir do seu chamado. E está havendo o quê? Uma corrupção terrível na sociedade, ela está caindo, ela está vindo abaixo. E por que ela está vindo abaixo? Porque a família está sofrendo um ataque fulminante, como nunca sofreu. E a família também está indo abaixo.
como ela é a principal célula da sociedade, da igreja, do Estado, ela é a última barreira a cair. Se ela cai, cai tudo. Se ela cai, se ela se corrompe, é a metástase, é o pâncreas, já era, não tem mais volta. E por que a família está caindo? Porque o principal componente dela está sendo afetado, o líder dela, o cabeça dela, o homem. Então o ataque contra os homens, violento contra os homens, nessa reação em cadeia, ataca o homem, corrompe a família, corrompe o Estado, corrompe a nação, corrompe a igreja. E o plano tem dado muito certo. Até a maneira com que nós educamos nossos filhos homens. Hoje, pais educam mulheres, pais educam filhas igual homens e filhos igual meninas. Aí o menino chega a 12, 13 anos, ela é tão frágil, ele não aprendeu. Papai, eu amarrei certo o meu cadarço. Ai, meu irmão, não fala isso para mim não. Nós estamos perdendo o tino. Temos que educar meninos homens para serem homens, machos, líderes, e meninas introduzi-las no ofício feminino, vestir a menina como menina, ensinar ofícios de mulher para ela, ofícios do lar, ofícios como respeitar o marido, como cuidar de uma casa. Claro que ninguém está privando a mulher de se qualificar, pelo amor de Deus. Estamos perdendo isso. Eu mesmo me pego protegendo meus filhos demais. Meu Deus, eu não tinha nada disso. Peguei os dois, já faço isso há 3 anos. Dei o cartão para ele. Você vai lá no supermercado Tchãozinho, vai comprar 4 tomates bem maduros para mim. Ok? Você vai lá, você vai escolher, vai pesar e vai passar no caixa e pagar no débito. Vai lá! Hora que abre o portão e fecha e sai, Pai Celestial. Na minha casa tem câmera. Eu fiquei olhando aquela câmera, aí vai passando 10 minutos, Senhor Jesus, mas eu tenho que arriscar, meu Pai. Hora que aponta a cabecinha, tentar de alguma forma, sem ser, claro, sem ser irresponsável, criá-los como homens. Então está acontecendo isso. Agora há algumas barreiras aqui, presta atenção, homens, estou me dirigindo a vocês. Primeiro, então, vamos lá. A cultura conspira contra vocês. Vocês não vê esses filmes aí, vocês não ficam loucos? Vocês não vê esses pais panacas, vocês não falam, eu não sou assim não, ou você é assim? Então está conspirando contra você. Há uma campanha para desmasculinizar vocês e para efeminar vocês. Há uma campanha para tirar o poder de vocês e a voz ativa de vocês. Então, por isso, está havendo uma crise na liderança masculina. Segundo, não só por isso, o movimento feminista não quer só exigir seus direitos legais como mulher, mas quer tomar o seu lugar. Então, uma campanha para derrubar vocês. Vocês são a ameaça do feminismo. Vocês homens. E terceiro, aí não é culpa nem do feminismo, nem da cultura. Isso também está acontecendo, a crise, em razão da omissão. O que é mais comum eu, como conselheiro de casais, ouvir relatos das esposas? A esposa vem com problema com o filho, vem com problema financeiro, vem... Então, mas e o seu marido? Quando acontece isso ele some, ele viaja, ele desaparece, ele foge, ele não aguenta a pressão.
ele não encara, ele não olha no olho. Esse é um outro problema. Isso também está crescendo pela omissão dos machos, covardia, medo de enfrentar, e se escondem atrás do trabalho, principalmente em trabalho, tem que trabalhar, mas não é verdade, e às vezes não é nem maldade, é medo. Eu não dou conta disso aqui, eu não consigo lidar, eu não consigo ir lá na escola, sentar com o diretor, professor, resolver o problema do meu filho, gastar uma semana, eu não dou conta. Eu não dou conta de ter um diálogo profundo com meus filhos. Eu não consigo. Então eles fogem, se omitem. Essa talvez é a maior causa, principalmente como se diz, dos cristãos, porque os cristãos não vão ser afetados nem pelo feminismo, nem pela cultura, pressupõe, mas a omissão está presente. Talvez porque a causa? Não foram educados devidamente. Muitos homens vêm de um histórico familiar traumático, ou de drogas, ou de um lar cheio de bebidas, ou foram abusados, rejeitados, esquecidos, enfim, não foram formados biblicamente, nem foram treinados para serem homens. E aí o resultado vem a falta de liderança. Vem agora uma quarta razão. Presta atenção, essa ela é bem sutil, presta atenção. Por que está vendo isso? Maridos que são casados com mulheres manipuladoras, e elas com uma perspicácia e sutileza vão tolindo a liderança deles sem ele perceber. Simpática, educadamente, sorrateiramente, ele nem percebe, mas quem está mandando na casa é ela que está dirigindo, coordenando, governando, manipulando. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo de uma mulher muito, muito ruim na Bíblia, mas o que ela fazia era sutil. Jezabel. Acabe veio da linhagem dos reis de Israel. Acabe era judeu, israelita, e ele promove o culto a Baal. Baal era um deus cananeu, pagão. Por quê? Porque ele se casou com Jezabel, que era cananeia. Jezabel influenciou a religião do marido. Acabe cultuava conforme Jezabel determinava. Olha só, tem homens que a vida espiritual é regida pelas mulheres. Manipulava. Quando Nabote está fazendo negócio com Acabe a respeito de uma vinha, é compra e venda de uma vinha, uma terra, Jezabel interfere, e ela manipula para o negócio ser feito do jeito que ela quer. Mulheres que influenciam nos seus negócios, como você lida com dinheiro, como toma decisões financeiras, profissionais, que metem o bedelho na sua empresa, no seu salário, no seu ordenado, como você conduz. Jezabel era assim. Jezabel que ordenou a perseguição e a morte de Elias. O papo era de Elias com Acabe. Talvez Acabe não desejaria matar Elias, porque reconhecia que ele era um profeta. Jezabel interferia nos relacionamentos interpessoais de Acabe. Esse eu não gosto, você também não vai gostar. Esse eu não quero, você também não vai querer. Isso é uma maneira de ter crise na liderança masculina. As esposas que manipulam. Na verdade, quem aperta o botão é o marido. Quem paga a conta é o marido. Quem dirige o carro é o marido. Quem faz, tudo é o marido. Mas influenciado por ela, por trás. Na verdade é assim, ó, o que é manipular? Essa palavra vem do marionete. Não tem aquele mascote mexendo a mãozinha?
Ele está mexendo a mão, mas por trás está o ventrílogo. Ele está apertando, mas ele está recebendo o comando dela. Mas qual que é o problema disso? Que ela está governando a casa, governando os filhos, governando os negócios. O que tem? O governo não foi dado a ela, foi dado a você. Então está havendo ali uma inversão de valores nesse sentido. E as coisas podem não estar indo bem na sua casa, na sua família, por causa disso. Sem perceber, você está sendo manipulado e você não manda é nada. Não estou dizendo que a gente não ouve a opinião de mulher, mas eu sei quando a minha esposa está querendo me manipular. Eu sei quando... Peraí. Marido, não se preocupe, se você é grande ou pequeno, forte ou fraco, negro ou branco, se você é novo convertido ou ancião, não importa, se você é homem, Deus investiu você de autoridade, a palavra final é sua. Deus investiu, Ele te deu uma posição dentro da tua casa, não abra mão dela. Ele te investiu de autoridade. Ele te deu estímulos, impulsos, que Ele não deu à sua mulher. Ele deu a você perspicácia. Sabe quando você tem um instinto e diz, não, nem você sabe por que não, mas veio aquele instinto, Deus te deu isso aí, é não, e pronto, acabou. Não seja manipulado. Fazer em conjunto é muito gostoso, você aprova, meu amor, aprova, você quer, eu quero, agradar um ao outro, mas quando você percebe que é uma teia, que a viúva negra está te enrolando, você, basta. Dá pra falar que isso não acontece. Eu estou até vendo meu celular hoje à noite, ei pastor, eu estou até vendo, pastor, e olha que essa mulher não queria ir no culto hoje, hein? Pastor, já chegou no carro falando então não, você que agora vai querer interpretar a pregação para mim? É mais ou menos assim. E tem mulher que você sabe, que se ela quiser botar o homem na mão e arrancar tudo que ela pode, ela faz. Então essa é uma das razões. O texto diz o quê? Engraçado que Paulo começa falando com as mulheres. E aí, ao falar das mulheres, Paulo cita um papel importantíssimo dos homens. Vós mulheres sujeitai a vosso marido, porque o marido é o cabeça da mulher. Aqui Paulo já define um dos ofícios do homem. O que é o cabeça? O cérebro, o comando, o líder. Os maridos, os pais, os homens são responsáveis por conduzir. Ele tem que botar aqui, ó, bota aqui, ó, e vai. Governa, lidera, tome decisões, dê ordem, confia obrigações, imponha regras, ensine, se sacrifique, se doe. É ele que vai levando a família. É o marido, é o homem. Você quer ver isso na escritura? Olha que interessante, como notando, por exemplo, a liderança masculina. Gênesis 1:26 e Gênesis 2:15, Deus cria o homem e dá uma ordem para ele, diz, ide, frutificai, governai, povoai a terra, lavrai a terra, ok? Então, em Gênesis 1, quando Deus deu a ordem para Adão e disse, domine, Eva nem existia. Em Gênesis 2, quando Deus cria uma lei, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toqueis, a mulher não tinha sido criada ainda. Em Gênesis 3:6,
A mulher, quando desobedece e come do fruto, não acontece nada. O homem, quando come, descobrem que estão nus, o pecado entra na terra. Em Gênesis 3:9, quando eles pecam, Deus não se dirige à mulher, mas dirige ao Adão. Adão, onde estás? Em Gênesis 3:17, ele lança maldição sobre eles. Sobre a mulher, é só sobre ela, com dores dará a luz. Sobre o homem, é sobre ele e sobre a terra, maldita será a terra por tua causa. Com isso está mostrando o quê? A liderança masculina. Eu não quero contas com Eva, eu quero com o líder Adão. O pecado de Eva não afetou a criação, porque ela não é líder, mas afetou por causa de Adão. Você está vendo isso? Uma matéria no jornal inglês, lembra da onda de refugiados que estava vindo da Síria, estava vindo para a Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Itália. No meio desses refugiados havia muçulmanos infiltrados, estavam povoando a Europa, e uma onda de terror começou a ter na Europa, abusos de mulheres, assaltos, roubos e violências sexuais. Então essas mulheres saem para protestar na Europa, principalmente na Inglaterra, e todo mundo fica assim perguntando, mas esse protesto é contra os muçulmanos? E a repórter vai entrevistá-las e diz, não, nós não estamos protestando contra eles, estamos protestando contra os homens. Falta homens na Europa para defender suas mulheres. Nosso problema não são os muçulmanos, nosso problema é que não há homens. O parlamento aqui, europeu, é afeminado, não há homens que lideram, que protejam suas famílias. Olha só, por exemplo, em Juízes 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos olhos. Naqueles dias, que dias? O dia dos juízes. Qual foi o período dos juízes? Ele durou 350 anos, foi o pior período de Israel. Houve idolatria, houve sincretismo, houve paganismo, houve apostasia. Qual foi a causa desse declínio de Israel? O verso 6, não havia rei em Israel. Rei fala do quê? Não havia autoridade, não havia liderança, então se perdeu o país. O mesmo pode se aplicar para famílias. Se não houver liderança, se não houver uma voz ativa, se não houver a liderança masculina, vai se corromper a família, vai se perder, na semelhança dos juízes. E eu quero, homens, que vocês se ergam e ocupem a posição honrosa de vocês, como machos alfa, como líderes das mulheres e dos filhos, para nós nos protegermos desse ataque, para nós salvarmos essa geração, a igreja de Cristo, nossos filhos, nossas esposas, essa sociedade perdida. Precisa de homens que resolvam. E eu vou terminar falando aqui das 4 funções do homem, o homem bíblico, o macho bíblico. Já falei algumas vezes, mas vou repeti-la. É o sacerdote, o profeta, o provedor e o protetor. São 4 funções da verdadeira masculinidade, do homem bíblico que ele precisa ter. A primeira é o sacerdote. Essa é a primeira característica do homem. Se é homem, tem que ter isso. Ele é o sacerdote. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Era aquele que representava o povo diante de Deus. É aquele que pegava as causas do povo de Israel, os pecados do povo, e ia diante de Deus e apresentava, era o intercessor, o mediador. Essa é a primeira função do homem, é aquele que se coloca diante de Deus pela sua família, é aquele que apresenta o pecado dos filhos,
diante de Deus, é aquele que intercede pelas debilidades da mulher diante de Deus, é aquele que faz a mediação da família diante de Deus. Ele é um homem espiritual, é um homem que anda com Deus, ele é o intercessor da sua família. Deus, quando passa em revista no seu lar, vê aquele homem de joelhos orando pelos filhos, pela mulher, pela casa. Ele é o guarda, é o sentinela da família. É um homem espiritual, um homem que vê as debilidades de um filho, vai diante de Deus e chora, Senhor, vê as debilidades de outro e vai diante de Deus e apresenta. É um que vê a debilidade da esposa, vai e apresenta, vê os pecados e confessa eles diante de Deus. Ele vai, ele pega as causas da família, as debilidades, os alvos da família, as fraquezas, os objetivos da família, e os coloca diante de Deus. Ele representa a família diante de Deus. Era o caso de Jó, por exemplo. Jó, capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, os seus filhos davam banquete. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de cada um dos filhos, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que ele fazia continuamente? Acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, mediar, interceder, representar. Segundo papel do homem, ele é o profeta. Se o sacerdote representava, ia diante do povo, pegava as necessidades do povo e levava para Deus, o sacerdote é o contrário. É o que ia diante de Deus, recebia a palavra de Deus e depois comunicava ao povo. Ia diante de Deus para receber a palavra e, tendo recebido, voltava e comunicava para o povo. O profeta é aquele homem que vai diante de Deus em oração, ou que se debruça diante do santo livro e o estuda até receber a palavra, aprender a doutrina, e depois comunica a sua família. É o discipulador dos filhos e da mulher, é o doutrinador da mulher e filhos, é o evangelista das mulheres e filhos. Então ele é um homem que gasta tempo com a Bíblia. Ele vai conhecer criação, queda, redenção, justificação pela fé, intercessão. Ele vai conhecer isso e vai ensinar os filhos. Filho, você sabe o que significa a doutrina da eleição? Papai vai te ensinar. Você sabe o motivo de Jesus ter se encarnado, morrido e ressuscitado? Papai vai te ensinar. Filho, você tem alguma dúvida bíblica? Mulher, a mesma coisa. Um vídeo agora está correndo aí nas redes sociais, um vídeo gravado pelo Paul Washer, e ele diz: você pai, homem, marido, a melhor coisa que você pode fazer pelos teus filhos e sua mulher é ser um homem piedoso, um homem que conhece a Bíblia, um homem que anda com Deus, um homem capaz de instruir mulher e filhos. Esse é o melhor presente que você pode dar para eles. É o sacerdote. Então ele gasta tempo, recursos, dicionários, comentários, bíblias de estudo. Eu preciso ensiná-los, eu preciso mostrar o caminho da salvação, eu preciso mostrar a razão da nossa fé, eu preciso mostrar para eles a doutrina da providência, os atributos de Deus, eu preciso ensinar os 10 mandamentos, eu preciso mostrar das 12 tribos, 12 apóstolos, o Apocalipse. Os primeiros evangelistas, os filhos, não são os obreiros, os pastores da igreja, os grupos de jovens, são os pais. O próprio Efésios 5 diz que o marido santifica a mulher pela lavagem de água, pela palavra, ou seja, é ele que doutrina ela. Em Efésios 6 diz: pais, não provoquei a ira dos filhos, mas ensinai-vos na doutrina do Senhor. Essa é a segunda função. Agora vem cá, você terceirizaria algo assim?
A questão não é, poxa, a escola dominical, a igreja, eu quero que alguém faça, mas peraí, eu vou abrir mão de evangelizar meus próprios filhos, de ensinar doutrina para os meus próprios filhos. A questão não é que se eu posso terceirizar, a questão é que eu não quero conceder esse privilégio para ninguém, exceto eu e a sua mãe, porque isso aí é uma honra. Imagina alguém que treinou durante anos Usain Bolt, ou treinou Michael Phelps, ou treinou Michael Jordan, ou treinou Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e depois vir ligar 3 Copas do Mundo, 8 medalhas na mesma Olimpíada, e dizer, foi fruto da minha dedicação. Eu não vou dividir essa glória com ninguém, é uma glória, cancelar tudo quanto é evento e ficar só com os meus filhos lendo a Bíblia. Então, pai, é um privilégio, porque podia ter na Bíblia, manda tudo para a igreja, mas Deus não, vou dar um privilégio para eles, privilégio. Senta aqui, minha mulher, o que foi? O pastor pregou do juízo hoje, do trono branco, aquela coisa toda. Filha, mas aquele julgamento é só para os não salvos, o nosso julgamento é só para galardão. É mesmo? Você não prestou atenção? Não, fiquei com medo logo no início. Dura se ela fala isso e ele fala, é mesmo? Ai. Estão tudo rindo, né? Pode mandar cartinha anônima para mim, tá? Não precisa revelar, não. Aí o homem fica sem dormir, você passou medo nele, não conta isso para ele não. Terceiro, ele também é o provedor. O que é o provedor? O responsável por prover sustento e uma vida digna para a família. Habitação, vestuário, alimento, educação. Veja só, quando o homem cai, Deus vai lançar uma maldição sobre ele. E ele fala o quê? Ele fala para Eva, do suor do teu rosto comerás. É assim? Não, ele fala para Adão, do suor do teu rosto. A responsabilidade para a provisão no lar é do homem. Mulher e filhos vão viver do suor do homem. Então ele tem que ser um camarada capaz o suficiente para prover habitação, vestuário, alimento, educação e tratamento médico. Não estou dizendo que tem que dar luxo, e nem estou dizendo que a mulher também não pode trabalhar meio período, ou se já criou os filhos, não é isso. Mas a responsabilidade primária de sustentar o lar não pode ser dela, tem que ser dele. Mas eu ganho pouco, trabalha 2 períodos, se vira. Mas meu serviço é muito fraco. Vai estudar e vai se aperfeiçoar. Por que casou então? Mas é assim que a Bíblia diz. Você vai tirar a menina do lar dela, que ela está protegida, bem tratada, alimentada, para passar vergonha? Para passar fome? Não pode fazer isso. Então você não tem que fazer isso durante o processo, tem que fazer isso antes do processo. Está com vontade de casar? Já começa a estudar 6 horas por dia, já começa a fazer hora extra, já para de comprar lanche de 20, 30 reais e tênis de 600. Por quê? A responsabilidade da provisão repousa sobre os ombros masculinos. A questão hoje não é só tem a falta de emprego, eu sei, dificuldade, pandemia, mas tem a falta de qualificação e a preguiça. Meninada de 15, 16, 17 anos hoje, acorda à tarde, vai jogar videogame e fica com essa cueca fedida para fora. E você apaixonando por um cara desse. Ai meu Deus, eu sou frenilda. Quer sofrer, vai em frente. Não vem pedir aconselhamento depois não. Eu vou só falar assim, não falei, não avisei.
Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ai, mas tão bonitinho, mas é preguiçoso. O cara tá com a mesma cueca faz 4 dias, minha filha. Quem que aguenta um negócio desse? Se você vê onde ele limpa a caca do nariz, você não casa com ele não, te garanto. Escolhe um homem fino, educado, polido, santo, bíblico, minha filha. Quarto, protetor. O que é o protetor? Quarta função do homem. É aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que ameaça. Esse é o protetor. Aqui está a família e aqui está o perigo que ameaça. É ele que se coloca no meio. Seja esse perigo espiritual ou natural. Quem que é o protetor? É o sentinela do lar. É o homem que sai em defesa de mulheres e filhos. É o homem que quando a filha está sendo assediada na escola, é ele que vai lá resolver. É aquele que quando está dando problema na porta de casa, dá licença, é ele que vai resolver. É aquele que quando é físico e espiritual, está tendo um assédio espiritual no seu lar, é ele que vai em oração e jejum enfrentar essas potestades e dizer, aqui não, Satanás, no meu lar não. É esse. Ele se coloca entre o perigo, ameaça, física ou espiritual, que se coloca diante da sua família. Ele que sai em defesa. É Samar no campo de lentilhas, lembra? Se colocou no campo para defender o campo e não saiu de lá. O campo de lentilhas é sua família. Você é o Samar que se coloca lá e fala, custe o que custar, mulher e filhos não serão tocados. Portanto, queridos irmãos, o que eu vou fazer? Eu pensei fazer. A gente tem feito reunião com as irmãs. Eu quero fazer uma reunião só com os homens. E para ensinar isso aqui, mais sobre masculinidade, e abrir para perguntas e respostas, tirar dúvidas. Muitas pessoas ficam com dúvidas. E lembrando, cuidado com o extremo. Nós temos 2 extremos. Ou os maridos e pais que acham que ser líder é ser violento, truculento, vingativo. Não, a autoridade não é violência. Espanca filho, é grosso e bruto com mulher, resolve tudo no tapa. Não, isso não é masculinidade. E os outros são omissos e efeminados. Também não. Você faz o quê? Exerce liderança com firmeza, autoridade, ousadia, mas com amor, paciência, misericórdia e sabedoria. Você quer ver o modelo? Qual que é o seu modelo para você copiar? Vou apresentar um homem bom para você copiar aqui. Ele é o modelo. Na Bíblia, a Bíblia fala que a igreja é casada. E a igreja também, ela tem um pai e um marido. Quem que é? Cristo. Ele é o modelo que eu, homem, copio de marido e de pai. Então, como Cristo trata a igreja dele, eu tenho que tratar minha família. Ele lidera, ele ordena, ele impõe, mas ele é paciente, ele é benigno, ele é amoroso, ele é misericordioso. Então esse é o modelo da sua liderança, no seu lar. E vou te fazer mais agora, para terminar, eu vou te fazer um desafio. No próximo mês, um mês, você vai implantar isso na sua casa, de hoje. Em um mês, você vai tomar as rédeas, você vai ser sacerdote, profeta, provedor, protetor. Não vai mais ser manipulado, vai interceder, vai tentar estar presente. Em um mês, você não tem ideia o que vai acontecer na tua casa. Ela vai mudar da água para o vinho, vai ter benefícios, porque não é só questão ética e prática, é a questão que a graça do Senhor vai jorrar no teu lar, porque você está em franca obediência a Deus, e o Senhor vai confirmar a sua bênção, como o Salmo 128, quão abençoado é o homem que teme a Deus.
eu te desafio, você vai contar para mim, você vai ter que pastor, eu não estou acreditando, os frutos são claros, evidentes, e eu estava esperando tanto, mas eu estava indo por outras vias, e não tinha resultado. Agora eu entendi que é só colocar as peças nos lugares certos, que tudo dá certo. Tem algumas irmãs perguntando aí, né? E o meu marido que não está aqui? E o meu marido que é ímpio? E o meu marido que não se converteu? Fica para uma outra oportunidade, porque aí tem uma palavra só para as mulheres que são viúvas ou solteiras, ou estão abandonadas, ou casadas com maridos incrédulos. Por hora, agora todas as esposas vão orar pelos seus maridos, e todos os maridos e pais vão orar por si mesmos. Vamos fechar os olhos.